91. É a primeira vez na vida que eu vou pregar esse salmo, que eu me lembre, né? A não ser que ache algum vídeo antigo meu e eu esqueci. É um desafio, vocês vão entender o porquê. Salmo de número 91. Vamos ler o salmo? Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, fale com a sua igreja agora, que tenha reverência, que a sua igreja tenha reverência no momento da palavra, e que o Senhor me use como vaso de barro em tuas mãos, Pai. Não me permita ser infiel nem com a tua palavra, nem com os meus irmãos, Senhor. Abençoe esse sermão em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo muito difícil, irmãos. Não parece ser difícil, mas é. E é um grande desafio. Eu relutei, tanto é que em minha mente, em minha memória, eu não me lembro de ter pregado esse salmo em nenhum lugar, para nenhuma pessoa, pela dificuldade que eu sei que há nesse salmo. Agora, eu sei também que esse é o salmo da superstição cristã. Esse talvez seja o salmo dos crentes mais supersticiosos do mundo. E ele também entra na categoria daqueles textos mais famosos de todos os tempos. Junto do Salmo 23, junto do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, o Salmo 91 é um dos textos bíblicos mais conhecidos de toda a humanidade. O macumbeiro conhece o Salmo 91, o feiticeiro conhece, o budista conhece, o muçulmano conhece e, claro, os crentes conhecem o Salmo 91. Ele ficou muito famoso. Eu lembro que a minha avó tinha uma Bíblia muito grande na casa dela. Ela era uma mulher católica, minha avó por parte de mãe, e ficava lá a Bíblia dela na mesa aberta. E eu criança, eu acho que foi o meu primeiro contato com a Bíblia. Eu olhava aquele livro grande, uma Bíblia enorme. Hoje eu tenho uma igual em minha casa, mas fica direitinho na estante, não fica na mesa da sala nem nada, fica direitinho, guardadinho. E eu olhava aquela Bíblia aberta e eu mexia, aí tinha umas figuras naquela Bíblia, e é normal estar no Salmo 91. Gerou-se na mente humana devota que esse salmo espantava o olho grande, que esse salmo espantava as pestes, que esse salmo espantava as assombrações que rastejavam na madrugada.
Como a gente já ouviu aí, por aí, que às 3 horas da manhã é a hora dos demônios. Às 3 da manhã, cuidado quando você estiver indo ao banheiro, cuidado quando você for abrir a porta para ver alguma coisa, é a hora que os portais das trevas são abertos. Às 3 horas da manhã, cuidado, isso é superstição. E aí a Bíblia é aberta no Salmo 91, para que o demônio não entre em casa, para que a inveja não entre em casa. É mais ou menos como um sal grosso, ou é mais ou menos como um pezinho de coelho que você põe na porta. E tem tantos tipos de superstições, e você diz assim: pastor, eu nunca tive superstição com o Salmo 91. Dessa acusação eu estou livre. Nunca abri o Salmo 91 em toda a minha vida para espantar diabo, nem olho gordo e nem nada. Mas aí entra uma coisa que eu já falei: o Salmo 91 você não usa como superstição, mas o nome de Jesus você usa. Por exemplo, você está em casa e alguém diz assim: caramba, ouvi um barulho estranho. O que você diz? Está repreendido em nome de Jesus. Aí você está andando na rua, tem uma macumba, o que você diz? Está repreendido em nome de Jesus. O tempo todo está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Uma vez eu estava em meu escritório sozinho, não tinha ninguém em casa, só eu. E aí eu escutei como um rastejar, como se fosse de uma cobra rastejando, um barulho suave, como se tivesse um barulhinho tipo de uma cobra, e eu parei tudo. Eu falei: opa, não estou mais sozinho aqui nessa casa. Mas eu não falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu fiquei quieto e ouvindo o barulho. O que é que entrou? O que entrou em minha casa enquanto eu estou no escritório? A Andressa não está em casa, não tem ninguém em casa, só tem eu e esse barulho. Aí eu fui lá, devagarzinho, abri a porta, fui bem devagarzinho. Era o papel alumínio, Bruno, da cozinha, com vento que entrava na janela. Quase que eu gasto o nome de Jesus. Faltou pouco para eu dizer: está repreendido em nome de Jesus. Aí eu ia ver, era o papel. Aí Jesus ia olhar lá do céu: rapaz, para que falar isso toda hora? Para que chamar o meu nome toda hora? Apesar que o nome de Jesus não é um abracadabra. O livro de Atos fala de homens que foram tentar expulsar um demônio no nome de Jesus a quem Paulo pregava. E o demônio disse: eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas não sei quem são vocês. E aí o demônio bateu e espancou aqueles homens. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O nome de Jesus não é uma coisinha que você fala e dá certo o tempo todo. Superstição com o Salmo 91 não tem, mas com o nome de Jesus tem. Tudo está amarrado, está repreendido, tudo isso. Uma outra coisa, superstição com o Salmo 91 não tem, mas não pode ver um chinelo virado em casa que desvira. E é crente, eu sei que alguns fazem por mania, mas outros fazem para não vir azar para casa. Eu sei que tem gente que faz isso. Eu sei que tem crente que não entra com o pé esquerdo em casa, só entra com o direito. Se vai para o trabalho, sempre entra com o pé direito. São superstições. Os crentes mais católicos, quando eles passam na frente de um cemitério, eles fazem um sinal da cruz. Ou quando vê um cadáver, eles fazem o sinal da cruz. A gente também tem as nossas superstições. É o chinelo virado e tantas outras coisas. Na minha casa, todo chinelo virado que eu vejo, eu deixo. De propósito. Tá virado, fica virado. E quando por mania eu desviro o chinelo, eu viro ele de novo. Vai ficar de cabeça para cima. Vai ficar assim, porque não tem essa besteira aqui em casa. Não pode ter. Camisa do lado contrário, eu visto direto. Tu chega em casa, tu me vê com camisa ao contrário. Parece que eu sou maluco. Eu uso camisa assim. É para gastar. Aí agora, quando uma parte está agofada, eu viro, mudo e boto. A agofada fica para dentro e a limpa fica para fora. Já faz parte, não tem azar, não tem nada. São superstições dos crentes. Aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas o grande dilema de pregar esse salmo é as diversas interpretações que tem nele. Por exemplo, tem teólogo que vai olhar para esse salmo e vai dizer: esse salmo só vale para Israel. Esse salmo não vale para a igreja. Esse salmo só vale para Israel. Porque Israel, quando era fiel a Deus, gravem isso, Deus abençoava Israel. Quando Israel estava fiel, não pecava, quebrava os ídolos, estava só buscando ao Senhor, tudo ia bem em Israel.
Israel vencia as guerras, Israel ficava próspera, poderosa. Aí Israel pecava, o que acontecia? Israel começava a ser derrotado em batalha, começava a entrar homens maus em Israel. Aí quando Israel era fiel, Deus protegia Israel de tudo. Aí quando a gente analisa a igreja, quando a igreja é mais fiel, é quando vem perturbação e perseguição. Parece diferente mesmo. A igreja mais fiel tem uma perseguição, tem um diabo para perturbar. Está na melhor fase, vem alguma coisa para perturbar. A igreja parece ao contrário, quanto mais fiel é, mais perseguição vem. Então a gente olha aqui, como pode isso aqui ser para a igreja? Se Deus está dizendo que vai livrar de tudo, que vai proteger de tudo, e aí a gente tem mártires cristãos que perderam a cabeça, igrejas que foram devastadas em vários lugares, e o Salmo 91 não serviu para nada para essas igrejas. Então é por isso que tem teólogo que diz, Salmo 91 só valia para Israel, não vale para a igreja. Tem outros teólogos que olham e dizem assim, não. O Salmo 91 vale para os crentes hoje, mas não para todo crente, só vale para alguns. Porque o texto vai dizer lá no versículo 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Nem todo crente, segundo esses teólogos, habita no esconderijo do Altíssimo. Então o crente que está mais ou menos, um pezinho lá no esconderijo e um pezinho fora, o salmo não vale. Agora, se você está inteiro no esconderijo do Altíssimo, praga alguma chega em sua tenda. Peste alguma vai te perturbar. A Covid não tem como te perturbar, não vai entrar em sua casa, porque você está coberto, escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu também não creio muito nisso não. Vale para uns, não vale para outros. E como é que pode um crente de Jesus não estar no esconderijo do Altíssimo? Como é que pode isso? Como que vale? Aí uma outra dificuldade. Eu olho para esse salmo aqui e digo, olha, parece que já aconteceu coisas semelhantes na minha vida, que eu vesti a roupa desse salmo. Por exemplo, quando eu e uns amigos cristãos entramos numa favela perigosa, a gente não sabia, a gente entrou lá no cume do morro da favela, botaram a arma na cabeça da gente e estavam prontos para atirar. E aí eu disse, irmão, a gente está vindo da igreja. A gente errou o caminho, mas a gente veio da igreja. Aí ele viu a Bíblia com a gente, bendita a Bíblia, tinha uma Bíblia no carro, uma Bíblia em minhas mãos, outras Bíblias nas mãos dos meus irmãos, e eu falei, a gente veio da igreja, a gente entrou errado. Aí ele, que igreja? Aí eu disse, Igreja Batista, em Parque Alvorada, Nova Iguaçu, a gente veio de lá. Na hora ele abaixou a arma, na hora, e os caras do radinho gritando, ele, não, é família, entrou errado. Aí eu falei, irmão, me ajuda a sair. Aí ele, você faz assim, pega aqui e vai embora. Uma semana depois eu fiquei sabendo que esquartejaram uma mulher nessa mesma favela. Eu falei, caramba. Aí o pessoal do Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu lembro de uma outra coisa, eu indo para uma lanchonete, aí eu passei, virei a rua assim, e passei, depois de mais ou menos uns segundos, alguns minutos, veio um carro e bateu justamente onde eu passei, e amassou parede, amassou tudo. Eu falei, lá, era a minha morte. O Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Falou, bem, o Salmo 91 vale para mim hoje. Mas aí como é que eu encaixo esse salmo nas calamidades da minha vida, onde Deus não livrou? Onde eu queria que Deus livrasse, mas Deus não livrou. Onde eu queria ver a mão de Deus agindo em minha vida, e eu não vi a mão de Deus agindo em minha vida. Como fica esse salmo? Num dia normal, às 8 horas da manhã, minha mãe estava viva, falando. Quando deu 11 da manhã, meu irmão me gritou, um ataque fulminante na minha mãe, a gente tentou ressuscitar minha mãe, e ela não respondia. E minha mãe faleceu, estava ali em nossos braços e faleceu assim. Cadê o Salmo 91 agora? Cadê essas coisas que o Salmo 91 diz que não entrará em minha tenda e uma grande perda dessa? Cadê o Salmo 91 quando minha tia caiu do 2º andar e estourou no chão? No nosso quintal. Quando eu cheguei, minha tia toda ensanguentada, levando, e ela faleceu no hospital. E aí eu lembro que o primo meu, que não é crente, disse assim, cadê esse Deus de vocês? Onde está esse Deus de vocês aí? Minha mãe era da igreja. Onde está esse Deus que não impediu minha mãe de cair da escada do 2º andar? Olha agora. E aí nenhuma palavra foi dita. Hoje em dia ele não fala mais isso. Mas na hora falou. Onde está o Salmo 91? Que diz, que vai dizer o seguinte aqui. Praga alguma, nem peste, nada, nem o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Nada disso vai acontecer. Onde que fica o Salmo 91 nessas horas? Como a gente tem lido e entendido o Salmo 91? Eu quero trazer para vocês uma interpretação que eu acho que encaixa muito bem com esse salmo. Só que, de antemão, eu quero dizer o seguinte,
Se eu estiver indo para uma festa de gala, ou estiver fazendo um casamento, como eu fiz ontem, eu vou pegar um terno meu, uma camisa minha, vou ficar bem adornado. Eu não pegaria, por exemplo, o terno de um homem de 1,90 de altura com 110 quilos, porque não daria em mim, aquela roupa não cabe em mim. Mas eu pegaria essa roupa de um homem de 1,90 m de altura se estivesse muito frio e eu congelando, e aí eu vestiria. Não é apropriado para uma festa, mas é apropriado para me livrar do frio. Eu usaria, por mais que ficasse grande e larga em mim, mas para me aquecer eu usaria, mas para ir para uma festa eu não usaria. Eu usaria um blazer que cabe em mim. Esse salmo eu vejo dessa mesma forma. Algumas coisas desse salmo eu pego para mim, mesmo ficando meio largo, porque não é para mim esse salmo. Esse salmo não é para você, mas às vezes cabe em você, mas vai ficar meio largo, porque não é para você. E aí eu vou tentar mostrar para quem é esse salmo. Olha comigo, existem 3 vozes nesse salmo. São 3 pessoas falando no salmo. A primeira pessoa nesse salmo está no versículo 1 e 2, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Algumas traduções trazem assim: eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então tem alguém no salmo dizendo, eu direi. Então tem um eu no salmo. Tem alguém dizendo, eu direi. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é meu. Eu estou dizendo isso. Então tem essa voz. É uma voz que diz, eu, meu. E aí tem uma outra voz no salmo, que provavelmente é a voz de um profeta no templo. Olha o versículo 3. Ele o livrará do laço do passarinheiro. Livrará quem? Essa voz está dizendo, você que disse que Ele é o seu Deus, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Então tem uma outra voz, tem uma outra pessoa dizendo, Ele, Deus, vai te livrar, você que diz que Deus é o seu Deus, do laço do passarinheiro. Então esse salmo aqui é uma poesia linda, é muito bem encaixadinho. Tem salmo que, por exemplo, o salmista vai dizer assim, recitarei o meu poema diante do rei, a minha língua será como uma pena hábil. Imagine eles no templo, recitando poemas e salmos, não poderia errar, é uma oratória perfeita, porque ele estará recitando coisas do Senhor para um rei. Então a língua dele vai ser como uma pena muito hábil, tudo certinho, tem métrica, tem música, é tudo muito bem organizado nos salmos. Aqui está acontecendo isso. Eu acredito que esse salmo é um salmo régio. O que significa régio? É um salmo para um rei. Esse salmo não cabe em mim. Esse salmo é para um rei. É para o rei que tem o Senhor como refúgio dele em tudo. E aí imagine a cena. Esse rei dentro do templo. O rei dizendo, o Senhor é o meu Deus. Um profeta no templo, é a vez dele falar. Se a gente tivesse um coral aqui, uma cantata de Páscoa, a gente vê as vozes, né? Quando tem 3 vozes, aí uma voz diria, o Senhor vai te proteger. Aí a outra voz diria, Ele é o meu Deus. E aí tem uma outra voz, que é a voz de Deus no Salmo, que se encontra lá no versículo 14, olha o que diz. Porque Ele me ama, Deus está dizendo. Porque essa pessoa do Salmo me ama, eu o resgatarei. Porque me ama, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Esse salmo está sobre alguém que conhece o nome de Deus. Ele me ama e ele conhece o meu nome. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha o versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Quantas vezes eu clamei e Deus não me deu nenhuma resposta? Quantas vezes eu orei e ele não falou nada comigo, ficou em silêncio? Eu tive que fazer como Davi, acorda Deus, o Senhor está dormindo, acorda, eu estou clamando, eu estou orando, o Senhor não fala nada, acorda. Agora com esse homem aqui, Deus está dizendo, se ele clamar, eu lhe darei resposta. Esse terno não cabe em mim, esse terno aqui é de alguém maior do que eu. São 3 vozes, a voz do rei, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. A voz de um profeta que vem dizendo, Ele o livrará do laço do caçador. E a voz de Deus dizendo, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Olha como o salmo é bem montadinho. Olha a métrica do salmo, olha como ele é muito bonito.
Prestem atenção, vou começar a expor o texto. Verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse salmo comunica algumas coisas sobre Deus. Primeiro, ele é o Deus Altíssimo. Ele tem um abrigo onde nenhum mal pisa, onde nenhum mal chega, porque ele é o Altíssimo. É um dos nomes de Deus. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Uma outra coisa, ele é onipotente. Como eu disse na escola dominical, não é unipotente, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele detém todo o poder. Ninguém que está debaixo das asas do Senhor sofre perseguição de mal algum. Ninguém, se ele não o quiser. Tudo o que acontece é com a permissão dele, é quando ele diz sim. Se ele disser não, é não. É por isso que a gente não pode ter superstições em nossa vida. É por isso que o crente não pode ter nenhuma superstição. Nada. Medo de nada. Porque Deus está sob o controle da minha vida. Ele manda, Ele me guarda. Se acontecer, é porque Ele quis. Se Ele não quiser, não acontece. A história de Jó. A história de Jó é uma história magnífica. É uma história poderosa. Se você ler, você vai aprender muito. Um homem justo, fiel. Nenhum mal pode acontecer sobre ele. Porém, aconteceu. O diabo foi lá e arruinou a vida de Jó. E Deus estava dizendo sim. Ele só disse não para uma coisa: não toque na alma de Jó. O resto pode tocar. E aí o diabo acabou com a vida de Jó. No final, Deus deu tudo em dobro para Jó, mas foi tocado, foi arrasado pela mão do inimigo. Eu quero abordar um pouquinho mais as partes seguintes do Salmo. Olha o verso 3, depois eu vou dizer para quem é esse Salmo. Olha só o verso 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. Aqui é uma figura de linguagem, né? Como se Deus fosse uma galinha, cuidando dos pintinhos, os pintinhos debaixo da asa de Deus. Ele vai proteger você assim, debaixo das suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio. Irmãos, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, cuidado. Cuidado com a forma como vocês vão encarar o texto. Tem linguagem aqui que é uma linguagem esvaziada. É uma linguagem para que o homem entenda. É uma linguagem antropomórfica, que é para o homem entender. Então, por exemplo, tem texto que diz assim: Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas tem outro texto dizendo que Deus não se arrepende. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aí tem outro texto dizendo que ele se arrepende. Apesar de que no original está mais para uma profunda tristeza do que para um arrependimento. Mas é a linguagem que o homem entende. A gente olha nas escrituras sagradas e diz assim: olha, o texto está dizendo que o sol parou. Olha só. Então a Bíblia está dizendo que o sol que se move. O sol fica se movendo para um lado e para o outro e a terra está parada. É o sol que se move. A Bíblia não é um livro científico. São linguagens. É o olhar do autor. É o olhar do escritor. O homem está escrevendo e ele olha. O sol não para de brilhar. Ele escreve de que forma? O sol parou. Por exemplo, textos que dizem assim, que o morcego é uma ave. Está na Bíblia. Essas são as aves. Tal, tal, tal. E o morcego. Morcego não é ave. Mas na Bíblia está dizendo que o morcego é ave. A Bíblia errou? Não, é a linguagem do autor. A humanidade do texto não é tirada. Tem um autor e o Espírito Santo vai guiando ele na linguagem que o homem entende. Isso não é erro. Até hoje eu digo: o sol se pôs. Você também, sim ou não? O sol se pôs. Olha o pôr do sol. E a gente sabe pela ciência que o sol está lá. A gente cisma em dizer: é uma linguagem normal. Não é errado falar isso. A Bíblia tem esse tipo de linguagem. Não é erro. Aí quando diz aqui que Deus tem pena, não é para você dizer: olha, Deus é uma galinha. Ah, eu sonhei com Deus, é verdade, Ele tem 2 asas de galinha. Não, Deus não tem asas de galinha. É uma figura de linguagem. É como a galinha protege os pintinhos. O salmista se apropriou disso e disse: olha, Ele está protegendo você debaixo das penas dele. Você está guardado ali. Cuidado com a forma que interpreta o texto. Sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Aqui começa.
Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia. Irmãos, me parece que tem um rei que ou vai para a batalha ou vive no campo de batalha, porque tem flechas voando. Não é possível, eu não estou em casa com medo de levar uma flechada. E nem naquela época, imagine, talvez Moisés que escreveu esse salmo. Tem uma disputa entre Moisés e Davi, mas Moisés do nada, lá na tenda dele, vai vir uma flechada? Não, não é assim. Provavelmente ele está envolvido em batalhas. Ou Davi no seu palácio vai tomar uma flechada? Não é do nada, é enquanto ele está em perigo. Essas flechas que voam de dia não vai acertar, elas não vão acertar você. Verso 6, nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Alguns intérpretes entendem que os judeus entendiam isso como espíritos malignos da noite. Outros vão dizer, não tem nada disso, porque o Antigo Testamento não fala muito do demônio. Repara, lê o Antigo Testamento. Quantas vezes aparece a palavra diabo? Quantas vezes vocês veem um demônio no Antigo Testamento? Muito difícil. Você vê lá no livro de Jó. Provavelmente Saul estava possuído por um demônio, mas tem teólogo que diz que não, que ele estava atormentado da mente. E aí os teólogos dizem, é outra coisa. Saul não necessariamente estava endemoniado. Outros vão dizer, não, ele estava possuído por um demônio. Pouquíssimas. Cadê a outra passagem? Está lá que Satanás encheu o coração de Davi para fazer o censo. Mais uma vez, não tem. Na história de Balaão, quando diz que o anjo que ficou perto da jumentinha de Balaão, não tem? Que a jumentinha parou e Balaão não viu o anjo. Quem viu o anjo foi a jumentinha. A palavra para aquele anjo no hebraico é Satã. Aí o que você faz? Está repreendido. Não fala esse nome na minha casa. Não fala esse nome na igreja. A palavra lá está Satã. E aquele anjo que parou na frente de Balaão não era Satanás, era um anjo do Senhor. Mas por que está Satã? Porque Satã significa opositor. Ele era opositor de Balaão. Mas não quer dizer que era o diabo. Era um anjo do Senhor que estava com uma espada na mão para matar Balaão. Por isso que é chamado de Satã. Então a gente tem que tomar cuidado com a linguagem, o contexto. Então é difícil a gente ver demônio no Antigo Testamento. Agora no Novo, Jesus chegou, parece que as trevas todinhas vieram para Jerusalém. Parece que a segunda pessoa da Trindade se encarna e os demônios todinhos se manifestam em Jerusalém, em Israel. Eu nunca vi, tem texto dizendo que ele ficou a manhã e a tarde inteira expulsando o demônio dos outros. O dia inteiro as pessoas trazendo endemoniados para ele. Ele diz, eu via Satanás cair como raio, naquela passagem em que ele via os seus discípulos para expulsar demônios e ressuscitar mortos. Aí os discípulos vêm todos felizes, né? Todos eles felizes. Senhor, os demônios se sujeitam a gente. Aí Jesus disse, eu via Satanás caindo como raio. Muitas pessoas pegam essa passagem e interpretam lá como antes de Gênesis. O período em que Jesus viu Satanás caindo, banido. Não. Tudo indica que ele via, quando os discípulos estavam vencendo no campo, expulsando os demônios, ele via os demônios caindo. Eu via isso acontecer. Eu estava vendo o diabo sendo derrotado enquanto vocês iam avançando o reino. E aí, com o avanço do reino, eu via Satanás tombando. Eu via ele caindo como raio. Até que ele diz, não se alegrem com isso. Alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Não se orgulhem disso. Não se orgulhem porque os demônios se sujeitam a vocês. Nada disso. Orgulhem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então alguns entendem aqui que essa sombra da noite, sorrateira, são demônios. Alguns entendem, outros não. Continua o texto. Verso 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Quem aqui já foi atingido? Várias pessoas já foram atingidas. Quem dos seus já foi atingido? Várias pessoas. Como você vai se apropriar disso? Como? O que eu falo para uma mãe crente com um filho crente que ele morreu com bala perdida? Pastor, mas está lá no Salmo 91, que 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido. Meu filho era crente e morreu com um tiro de bala perdida. Não foi nem no assalto, é uma bala perdida, encontrou o meu filho e ele morreu. Cadê o Salmo 91, que eu me apropriei dele? Como que fica isso aqui? Se peste alguma chega à minha tenda, por que minha mãe morreu de câncer, pastor? Por que meu filho morreu de câncer? Como que fica? Vamos falar a verdade. Será que esse salmo se enquadra em sua vida?
Será que realmente praga alguma chegará à sua tenda? Eu peguei a desgraça da Covid. E eu estava lá, a nossa igreja fechou durante 3 meses. Aí eu lembro no mês de janeiro, já tinha passado mais ou menos uns 10 meses da Covid, mas ela estava persistindo, ela persistiu muito tempo. Aí eu peguei a desgraça da Covid. Aí um terror psicológico da mídia, tá com falta de ar, tá morrendo. Eu comecei a ter falta de ar, eu falei, vou partir. Aí eu fui e tomei o remédio proibido, que disseram que não era para tomar. Eu vou tomar, eu vou esperar morrer? Tomei o remédio e melhorei no outro dia. Me desculpa se tu não concorda, funcionou em mim. Em mim funcionou. Eu tomei tudo que tu imagina aí. Tomei azitromicina, tomei aquele outro lá que é de verme, né? Eu esqueci o nome daquele. E tomei muito, saí, eu botava 5 na mão. Eu tomava. Morreram os vermes todinho. Mas eu fiquei bem. Mas eu peguei uma peste. Eu peguei uma praga. Como que fica o Salmo 91 com essas coisas que a gente pega? A peste negra matou quantas pessoas? Quantos crentes morreram com a peste negra? Quantos crentes morreram com a cólera em Londres? Charles Spurgeon, falando desse salmo aqui, sabe o que ele disse? O grande pregador Charles Spurgeon, que na epidemia de cólera que teve em Londres, os médicos estavam receitando o Salmo 91. Eles não estavam receitando remédio. Vai ao médico. Era tanta morte, era tanta doença, que os médicos estavam receitando, prescrevendo as pessoas a lerem o Salmo 91 e a deixar o Salmo 91 em casa. O grande pregador Charles Spurgeon contou isso. Médico prescrevendo o texto bíblico. Que volte essa era. Não de médico maluco, né? Passa o remédio direitinho e diz, lê a Bíblia também. Uma era em que o texto bíblico seja abraçado, mas não de forma supersticiosa, porque não é assim que funciona. A peste chega em nossa casa, a gripe, a chikungunya e tantas outras coisas alcançam o coração dos crentes. Uma outra coisa, às vezes tem crente que se apropria disso aqui, mal algum chegará em minha tenda. Uma vez um pastor contou pra gente que na região dele tinha um outro pastor que ensinava que crente não fica doente. De que texto ele se apropriou? Desse aqui. Crente não fica doente, crente não tem câncer, crente não tem nada disso. Nem gripe tem. Aí o que aconteceu? O netinho dele ficou doente, eu acho que foi leucemia. Sabe o que ele disse, pastor? Tem pecado no arraial. Tem algum pecado em minha família que a gente tem que descobrir. Aí a filha dele, não tem, pai. Tu pecou, filha. Aí foi pro genro, tu pecou. Qual é o pecado? Tem algum pecado? E ninguém tinha pecado ali. A criança ficou doente. E aí, pela interpretação dele das escrituras, uma péssima interpretação, ele cismou que a criança doente estava em pecado. Porque o crente, quando está no esconderijo do Altíssimo, quando ele não peca, ele está fervoroso em oração, não fica doente. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem medos. Não é assim que a gente vê as coisas. Se não tem um espírito abatido, o que eu faço com Elias? O que eu faço com ele? O maior profeta, um dos maiores. Ele se abateu, deitou embaixo de uma árvore e não quis levantar. Sabe o que Elias falou? Eu não estou falando do Zé da esquina, não. Estou falando de Elias. Senhor, mata-me, tira a minha vida. Elias falou isso para Deus. Você imagina Elias falando isso para Deus? Você imagina Elias falando, tira a minha vida, eu não aguento mais viver. Tira, porque Jezabel ameaçou ele, ficou com medo. Um espírito abatido. Aí veio um anjo, trouxe um alimento para ele comer e disse, Elias, coma. Ele comeu e voltou a dormir. Aí o anjo veio de novo, Elias, coma, porque você vai caminhar 40 dias ainda. Aí ele comeu, teve força, caminhou, até Deus falar com ele. Mas Elias ficou com o espírito abatido. Olha, se você pega o Salmo 91 para aplicar que o crente não passa por essas coisas, pânico, alma batida, você precisa ler comigo o Salmo 77. Põe para mim, por favor, Caleb, é o Caleb, né? Salmo 77. Você não precisa abrir na sua Bíblia não, vai aparecer aqui no telão. Olha o que está escrito nesse Salmo. Olha o verso 1. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Quem está falando isso aqui? Deve ser um ímpio, pastor. Não, é o salmista. A minha alma está inconsolável. Como que um homem de Deus tem a alma inconsolável? Como é que se explica isso? Ele está com demônio?
Será que ele está com demônio? Se ele está com demônio, tira esse salmo da Bíblia. Rasga essa página, joga fora. E tantos outros. O Salmo 143. O inimigo me persegue e esmaga-me ao chão. Como o inimigo me esmaga ao chão? Se eu sou crente. Então a gente tem que entender que não é assim que funcionam as coisas. O crente passa por perseguições. O crente passa por doença na alma, doença na mente, doença no corpo. Ele fica abatido, ele tem medo, ele tem preocupação. Todas essas coisas acontecem com o crente. Então cuidado ao ler o Salmo 91 e a maneira que você vai aplicar o Salmo 91. Continua, verso 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você vai derrotar, a derrota final dos ímpios. Verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Aí você diz, pastor, matou a charada. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, se você fizer do Senhor o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Então tá bom. Então tá bom. Paulo tinha Deus como refúgio, sim ou não? Tinha. Senhor Deus, tira de mim o espinho na carne, a saber, é um demônio que vem esbofeteia a minha face. É Paulo. Já roguei 3 vezes para o Senhor tirar isso, e o Senhor não tirou. Um espinho na carne foi me dado, a saber, um mensageiro do diabo que esbofeteia a minha face. E roguei 3 vezes para que o Senhor tirasse, e ele não tirou. E Jesus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus não era o refúgio de Paulo. Ele era o refúgio de Paulo. Olha o verso 11. Porque a seus anjos lhe dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Olha o 12. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você já tropeçou em alguma pedra? Imagine a ideia de um penhasco aqui. Tinha muitos penhascos naquela região, com muitas pedras. Imagine você tropeçar e cair. É morte. Os anjos vão segurar suas mãos. Quem nunca tropeçou? Quem nunca tropeçou? Por que os anjos não seguraram as minhas mãos quando eu tropecei? Por que ele não segura? Não estou dizendo que não segure. Os anjos podem segurar as suas mãos. Eu estou dizendo que não é sempre. Não é sempre. É por isso que eu pego esse salmo de que maneira? Ele cabe em mim, mas com uma roupa maior do que eu. Não é adequado a mim. Eu vou passar perrengue. Às vezes a peste pode chegar em minha casa. Às vezes essa ideia de 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, cai bem em cima de mim, ó. Pou! E aí, como é que eu fico? Caiu em mim. Como no filme do Carandiru, aquele homem deitado, os policiais matando todo mundo morto, ele deitando, aí ele dizendo, 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. E não foi. Ele não foi, daquela vez. Mas vai ver que pode ser você um dos 1000. Ou talvez pelo texto não, porque dá a entender que esses 1000 são ímpios, esses 10.000 são ímpios caindo. Agora, para chegar no cerne do texto, verso 13, você pisará o leão. Vocês lembram da música? Debaixo do meu pé, debaixo do meu... Lembra? Satanás, debaixo do meu... Eu fui no terreno do inimigo e eu... roubei? Roubei não, né? Roubei? Ladrão? Tomei, tá. Tomei tudo que me roubou, tomei tudo que me roubou. Aí tem o quê? Tomei tudo que me roubou. De novo, tomei tudo que me roubou. Fui no terreno, debaixo do meu pé. A igreja toda pulando. Um para o lado, outro para o outro. Satanás, debaixo do meu pé. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. A gente tem uma linguagem assim, mais ou menos igual no Antigo Testamento. O fruto do teu ventre pisará a cabeça da serpente. Não tem? Ela o ferirá o calcanhar e ele ferirá a cabeça. Tem uma linguagem dessa. Sempre, me parece que sempre que a Bíblia fala de pisotear serpentes, escorpiões, leão, tem coisa maligna envolvida. Tem uma batalha envolvida, uma guerra espiritual envolvida. Por exemplo, lá em Lucas, Jesus disse o seguinte, em Lucas 10:19, eu dou autoridade para vocês, para pisarem serpentes e escorpiões. Essa autoridade veio de quem? De Jesus. Eu dei a vocês essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Demônios. Verso 14. Porque ele me ama, e é Deus falando no Salmo agora.
Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, conhece o nome de Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabe o nome de Deus. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. Estevão, homem fiel a Deus, morreu novo, apedrejado, e Saulo segurava as vestes daqueles que matavam Estevão. 16, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Para quem é esse salmo? Você sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Eu não estou começando agora não, que já é 8h31. Estou dando o tema na metade da mensagem. Sabe qual é o tema da mensagem? Salmo 91, o salmo que o diabo decorou. Olha a importância desse salmo. Sabe quem sabia ele de cor? O diabo. Sabia ele de cor. Vocês lembram na tentação de Jesus? Lance daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te segurar da mão e não te deixar tropeçar. Lembra disso? O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Aí Jesus responde de que maneira? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Não tente o Senhor, o seu Deus. Está escrito lá, eu sei que os anjos vão segurar nas minhas mãos. Ele chega a dizer para Pedro, quando Pedro foi arrancar a orelha do Malco, Pedro, se eu quiser não vem miríades diante de meu favor, Pedro. Mas o diabo usa isso, é o salmo que o diabo decorou. Tim Keller, pregando esse salmo, ele deu o tema, que agora eu acho que eu não lembro mais. A interpretação satânica do Salmo 91. Tem uma interpretação satânica. O diabo, ele conhece as escrituras, mas ele sempre usa de uma forma torcida. Ele pega uma verdade e aí ele modifica um pouco a mensagem. É uma interpretação torcida da palavra do Senhor. Ele diz, se joga, porque está escrito que os anjos vão te segurar. E está escrito. Mas como que se interpreta? Como é que pode um líder de seita convencer todo mundo a segurar serpentes venenosas, porque está escrito que você beberá veneno e não morrerá, será picado por víbora e não morrerá, e um bando de gente é picado e morre? O que leva uma pessoa? Uma interpretação errada do texto bíblico, como tem várias interpretações erradas. Agora venha comigo em Lucas 4, dê uma olhadinha nesse texto. Olha a interpretação satânica do Salmo 91. Lucas capítulo 4. Muita atenção nisso daqui. E aí a gente vai ver o seguinte: será que o diabo pelo menos entendeu o ponto do Salmo 91? Será que o diabo entendeu isso? Lucas capítulo 4. Olha o verso 5, versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Olha o 8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Que texto é esse? O Salmo 91. Mas a tentação vem o seguinte: se tu és o filho de Deus, se tu não é, não quero papo contigo. Isso aqui só vale se tu for o filho de Deus, hein? Se tu és o filho de Deus, se joga, porque está escrito, tem uma promessa. E aí é para o Leonardo a promessa? Está escrito, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, para o filho de Deus será, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem, e com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. O curioso é, será que o diabo entendeu que o Salmo 91 era o salmo para um rei? E esse rei é um rei messiânico, onde de fato nenhuma doença, e tudo o que aconteceu com ele foi porque ele se entregou, porque ele quis. Assim como eu ensinei na semana passada, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou voluntariamente. E tudo que ele pede o Pai recebe, o Pai responde na hora. Tudo que ele pede, Deus o atendeu. Para quem será o Salmo 91? Volte para lá.
Me parece que essa roupa do Salmo 91 cabe muito mais em Cristo do que em mim e do que em você. Quando a gente lê isso aqui, algumas vezes os anjos seguram em nossas mãos. Algumas vezes. Tanto é que tem debate. Será que Cristo poderia ficar doente? Será que Cristo pregava resfriado? Será que Cristo tinha pneumonia? Se ele era santo e sem pecado, será que ele poderia adoecer? Tem esse debate. Alguns teólogos dizem que não, ele nunca pegou um resfriado na vida, porque ele não tinha pecado. Ele nunca teve uma disenteria, porque ele não tem pecado. Tem esses debates. Uma praga poderia ocorrer sobre ele? Alguns teólogos dizem, não, nenhuma praga poderia ocorrer sobre ele. Tanto é que tinha leproso, e ele que colocava a mão nos leprosos, e ninguém queria colocar. Só que a lepra não contaminava ele, o que estava nele que contaminava o leproso. E aí o leproso ficava são. Tem uma coisa que só cabe para ele, e não cabe em mim. Mas às vezes eu me aproprio de um terno maior do que eu, que é o terno do Cristo. E aí como eu vou ver agora o Salmo 91? Como que eu vou dizer que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, pastor, depois de hoje? Como que eu vou falar sobre isso? Como eu vou dizer que praga alguma chega à minha tenda? É simples, percebendo que tem praga que chega em sua tenda sim. Mas analisando a vida de Jesus, me parece que nenhuma praga chegou à tenda dele. Guardado pelo Pai, protegido pelo Pai, em tudo. Mas no dia da morte ele se entrega voluntariamente. Até no Getsemane que ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Irmãos, será que se Jesus dissesse assim, Pai, passa de mim o cálice, eu não quero mais, o que você acha que ia acontecer? Será que o Pai ia dizer o seguinte, não vou te ouvir, o cálice você vai ter que beber? Será que o Pai falaria isso? O que você acha? Se Jesus estivesse orando e dissesse assim, Pai, eu já estou sofrendo as agonias, eu não quero mais, passa de mim o cálice, porque eu não quero mais, o que você acha que ia acontecer? O que você acha? Será que o Pai ia falar, não, mas eu amo mais ele do que eu amo mais os homens do que você, eu amo mais a humanidade? Será que o Pai falaria isso? Não falaria. Não, Jesus, porque o povo é o centro do meu coração. Será que o Pai falaria isso? Se Jesus dissesse, eu não quero mais, sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia para o inferno, mas mal algum cairia sobre ele, nada o tocaria, nada. Se ele quisesse, nada o tocaria. Tudo o que aconteceu com ele foi porque ele se entregou voluntariamente. E aí os teólogos analisando esse texto, todos concordam que não cabe em todo mundo. Até os que dizem que é só para alguns crentes. Tem crente que não fica doente, tem crente que realmente não pega nada. Eu não acredito, eu acho que pega, tá? Os melhores se lascam. Pega sim. Mas vamos considerar. Até esses que acreditam que alguns crentes não pegam essas coisas, sabem que o Salmo 91 não é para todo mundo. Outros que dizem que é só para Israel, já entenderam que esse Salmo não é para todo mundo. É só para Israel. Agora, qual é a interpretação que eu estou trazendo a vocês? Esse Salmo é para Cristo. Eu estou com os teólogos que entenderam isso. O Salmo 91 é para Cristo. É por isso que Deus diz, Ele me ama. O amor aqui é um amor puro, total. Ele me ama. E tudo que Ele pedir, eu vou responder. Tudo. É por isso que uma oração de Jesus, Ele diz, Pai, eu sei que o Senhor me ouve em tudo. Aí que Ele grita, Lázaro, venha para fora. E Lázaro vem para fora. Em tudo. É por isso que um ladrão da cruz diz para ele, se tu és Deus, desça daí, tira a gente daqui. Ele poderia descer da cruz, se ele quisesse, mas ele não quis, ele permaneceu. Agora, vou levar vocês para um lugar bom. E agora como fica o Salmo 91? O Salmo 91 cabe em Cristo, totalmente em Cristo. Mas Cristo diz, eu dou a vocês a autoridade que é minha. Pisem serpentes e escorpiões, quando é para pisar. Quando é para encarar, pode ir, vocês estão revestidos do meu espírito. O que é meu, eu vou passando para vocês. O que é meu, eu vou passando para vocês. Mas olha, não somos eles. Não somos ele. Negativo. Vai ter vezes que a gente vai orar e vai acontecer o contrário em nossa vida. Vai ter vezes que a gente vai clamar e a gente vai adoecer. Terão vezes em que o câncer vai atormentar, como atormentou gente da minha família, que era crente, matou. A praga entrou em minha casa. Eu vi coisas horríveis acontecendo num período curto de tempo.
em cima de um bando de crente, e que eu conhecia, eu sabia que era fiel, mas o câncer não pode chegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo, não chega. Somos redimidos nele. Como a gente enfrenta então essa batalha? Eu vou dar a vocês aqui uma receita. Abra comigo e nós ficaremos agora em Efésios 6, não voltaremos mais para o Salmo 91. Olha o que está em Efésios 6. Pastor, como que eu combato então? O que tem? Como que eu faço? Se o Salmo 91 não cabe em mim certinho, como o terno que o Senhor está usando aí, o que que eu faço? Efésios 6, versículo 10. Não vai colocar o Salmo 91 aberto na sua casa, você não vai fazer isso. O que que você vai fazer? Olha o versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem cilada do diabo? Tem. São ciladas muito bem preparadas, a gente não pode desprezar isso. São ciladas preparadas. Quando eu leio, por exemplo, Atos 5, quando Ananias esconde a parte do dinheiro que não deveria, Pedro diz: Ananias, como foi que deixou o diabo se apoderar do seu coração? Quando Judas traiu Jesus, o diabo tomou o coração de Judas. A cilada dele é algo muito bem preparado. Cuidado, é por isso que a Bíblia diz: vigiem, vigiem. Ele anda ao derredor, vigia, ele está procurando a quem possa tragar. E não funciona contra o diabo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem peste que ande de dia, nem mortandade. Não adianta, ele vai ficar lá. Como uma vez as pessoas foram expulsar um demônio. Você sabe o que eles estavam fazendo para expulsar o demônio? Cantando hino da harpa. E o demônio lá, e eles cantando hino da harpa. Cantando. E todo mundo cantando hino da harpa. Até que chegou um cara lá: para de cantar. Não é assim. Um outro caso também, uma mulher estava lá com uma menina que estava com um problema espiritual, e ela pega e começa a recitar o Salmo 91 sem parar. Não é assim. As ciladas dele estão prontas contra as ciladas do diabo. Você tem que ficar firme. Olha o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, como os dominadores deste mundo de trevas. Contra eles, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha a sua batalha. Você está envolvido nessa batalha se você é crente. E como vence? Sem superstição, sem pé de coelho, sem sal grosso, sem o Salmo 91 como superstição. Como se vence? 13. Por isso, já que você está em batalha, vistam toda a armadura de Deus. Não é uma parte, é toda. Vistam toda a armadura de Deus. Aqui, essa armadura a gente veste. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Ah, pastor, eu tive um dia mau. Fui para o trabalho, tinha um acidente de trânsito, já perdi meia hora aí. Aí eu fui, acelerei um pouco um carro, atropelei um cara de bicicleta. Não matei ele não, mas atropelei. Aí cheguei no trabalho todo amarrotado. Aí o patrão brigou comigo. Eu estava no dia mau. Toma vergonha. O dia mau não é isso não. Quem dera se o dia mau fosse isso daí. Uma vez eu contei para vocês aqui que eu estava em casa, fui pegar um negócio embaixo da escada, meti a cabeça na quina da escada. Falei: que dia péssimo. Aí eu olhei: para que isso, Senhor? Qual o propósito de eu bater a cabeça na quina da escada? Me fala, qual o propósito de fazer isso comigo? E aí o céu quietinho. Não tem propósito, abestalhado. Era para eu ter abaixado mais. Bati com a quina ali. Aí depois eu fico procurando o propósito. O propósito é eu falar isso para vocês aqui hoje. E nos outros dias. Como a gente é fraco. Esse é o dia mau. Aqui o dia mau, esse mal aqui, é o dia do maligno. Consegue entender isso? É o dia que o maligno quer você. E como é que fica? Quando ele quer.
O dia mau de Jó é quando o diabo disse assim: Jó nunca te nega, nunca blasfema, porque ele tem tudo. Dá ele para mim. Aí o dia mau de Jó começa, porque o maligno quis Jó. O dia mau de Pedro começou. Só que Jesus intercedeu por Pedro. Pedro, o diabo quis te peneirar como trigo, mas eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça, Pedro. E Pedro caiu na tentação do diabo, mas não desfaleceu porque Jesus intercedeu por ele. O dia mau é o dia do maligno, quando coisas estranhíssimas acontecem. Aí não é a panela que cai. Um pastor contou para mim a história de um outro pastor, em outro estado, não é o nosso, que a esposa do pastor começou com uma doutrina estranha na igreja. E ela começou a ungir tudo na casa dos outros. Ungia a panela, ungia a roupa íntima, ungia tudo. Negócio de ungir, não serve para nada. Pode ungir tudo, não serve para nada. Não é isso o propósito da unção. Não é esse o propósito da unção. Tem que vestir a armadura. Não é um olhinho que eu boto na tua cabeça que o diabo olha e diz assim: vou fugir, porque tem um óleo na cabeça dele. É uma água benta, vou fugir. Não é isso. A luta é mais profunda. O dia mau pode chegar, e como você vai resistir? Com a armadura de Deus. E permanecer inabalável depois de terem vencido tudo. Olha o verso 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Vamos começar? Eu entendo que isso aqui, a melhor interpretação é: seja verdadeiro em Cristo sempre. Que a verdade sempre esteja em seus lábios e em sua vida. É uma parte da armadura. Vista-se do cinto da verdade, a couraça da justiça. Uma pessoa justa, e tendo os pés calçados na prontidão do evangelho, carrega o evangelho, são partes da armadura. E aí, pastor, a peste que anda na escuridão, está com a armadura? Estou com a armadura. Os pés calçados na preparação do evangelho, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Tem mais: o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, não é uma ou duas, todas as setas inflamadas do diabo. Como que se enfrenta as setas inflamadas do diabo? Com o escudo da fé, tendo confiança em Deus, não duvidando do caráter de Deus, não tendo incredulidade para com o Senhor. Conhecemos o caráter de Deus e eu estou firme, eu confio nele. As setas não entram. A gente permanece firme, bate no escudo e cai, bate no escudo e cai. Que escudo é esse? O escudo da fé. Ele pode vencer todas as setas inflamadas do maligno. Cadê as pessoas de fé do nosso tempo? Cadê os crentes de fé de hoje? A gente encontra uma igreja fraca, mimizenta, onde a gente chega. É uma igreja dada sempre para o entretenimento, sempre para essas coisinhas. É uma parafernália aqui, é outra parafernália ali. E aí as igrejas parecem boate, um monte de coisa. Um pastor velho, mas igual um jovem, feio pra caramba, com linguagem de jovem, para ganhar jovem. Como que ganha jovem? Como que se mantém a fé assim? Cadê a igreja de fé? Uma igreja fraca lerá a escritura de forma fraca. Um povo fraco é tido a superstições, mas esquece superstição. Vamos para a realidade. É uma igreja de fé que vence os dardos inflamados do diabo. Versículo 17: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia sagrada, a palavra do Senhor. Manuseie bem, leia a palavra, medite. Pode ler o Salmo 91, se aprofunda no Salmo 91, estuda mais o Salmo 91, veja a vida de Jesus Cristo, seja edificado por isso. E usa a espada. Irmãos, nós já estamos chegando na parte final do sermão. A palavra é muito séria. A palavra é tão séria, que no dia da tentação o diabo usou a palavra contra Jesus. Ele não usou a tradição, não. Ah, porque a tradição é igual. Não é igual a palavra. O diabo não usou a tradição. Porque na igreja católica a tradição está em pé de igualdade com as escrituras. O diabo não citou tradição. Ele não citou tradição oral. Ele disse: está escrito, ele dará ordem aos seus anjos. Tu és o filho de Deus, ele vai dar ordem aos seus anjos para te segurar. Porque tu é o filho de Deus, tu não pode cair. Você não pode tropeçar. Eu,
Se eu cair hoje, Deus me levanta e amanhã eu estou bem. Mas se Jesus cair um dia, tudo se lasca. Um pecadinho, uma coisinha, acaba tudo. Ele é o guerreiro forte que veste as roupas do Salmo 91. Se ele comete um pecadinho, tudo desaba. Agora a gente não, você cai e ele te levanta. Você desaba, ele estende a mão e te segura. Agora ele não pode. Ele não podia cair. Nenhum tropeço, nada. Toda a ferramenta de Deus com ele. E ele era o próprio Deus. Isso é assunto para outro dia. Na EBD estudamos um pouquinho hoje sobre isso. Um pouquinho. E aí, para fechar, vai tomar essa armadura? Pastor, eu ainda não entendi como. Eu preciso me apropriar dessa armadura. Olha o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem, orem, orem. Lembra no dia da agonia de Jesus, que ele leva 3 discípulos para orar? Ele vai orar antes da crucificação, irmãos. Antes de entrar na calamidade, ele ora e ele chama 3 discípulos para orar. Os 3 dormem. E ele permanece em oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sempre que eu lembro que eu preciso orar, eu não espero chegar no lugar adequado. Eu oro na hora. Andando, tomando banho, não importa, ali eu oro com toda a súplica. Ali eu oro com entendimento, dependendo da graça de Deus. Se apropria disso em oração. Eu lembro que uma das orações puritanas de uma mulher que não tinha muito tempo em casa, muitos filhos, tomar conta de uma casa inteira, e ela limpava o pó da casa. E enquanto ela limpava o pó, falava assim: meu Deus, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho nada. Aí enquanto ela limpava o pó, ela olhou. Aí ela viu ela tirando o pó, ela falou: Senhor, assim como eu tiro o pó da minha casa, tira o pó do meu coração agora. Vai me limpando agora, enquanto eu limpo os móveis, o Senhor vai limpando o meu coração. Oração no Espírito em todo canto, em todo lugar, em toda hora. Assim a gente vai se fortalecendo para a batalha. É assim que se luta, é assim que se combate, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí, para finalizar, Paulo diz no versículo 19: orem também por mim. Ele ainda pede oração. Eu preciso dessa oração. Irmãos, para encerrar a mensagem, nem tudo na Bíblia é sobre a gente. Por isso que às vezes a gente se escandaliza. Como não é para mim? Como não está falando de mim? Nem tudo fala da gente. Quais são os pregadores que estão ganhando mais fama? Aqueles que colocam o homem no centro de tudo. Esses estão ganhando fama. É sempre o homem, sim, o homem é o centro do coração de Deus. O louvor é: olha para mim, fica comigo, olha eu aqui, olha faz isso, olha eu lá, olha eu aqui. Os louvores são tudo assim. A Bíblia não é sobre nós. E nunca foi. Os textos falam de Cristo. E é claro, tem textos que se adequam muito bem com a gente. Mas tem textos que é só para Ele. Tem texto que se adequa a Ele. Por exemplo, você vai ler o Isaías 53. Tu acha que é você lá, o servo sofredor? Estou sofrendo muito. Senhor, meu sofrimento, eu sou uma serva sofredora. Eu me enquadro no Isaías 53. Claro que não! O Isaías 53 não é para você. Não é para você. O Isaías 53 é para Jesus. Aí eu quero ver o que você faz, que ele não tinha nem beleza nem formosura lá no Isaías 53. É você? Não tinha beleza, não tinha formosura. Aí você fala: não, aí também não, pastor. Aí também não. O Salmo 91 está aqui para nos lembrar que o Filho de Deus viria. E ele não tropeçaria em pedra alguma. Tudo estaria com ele. E o Pai o ouviria em tudo. Tanto é que uma das traduções de Lucas diz que no momento mais do sofrimento dele, mais intenso, veio um anjo para consolar. Eu sei que isso não está em todos os manuscritos, está em alguns, mas um anjo veio para consolá-lo. Estava com ele o tempo inteiro. Ele era incaível, mas ele foi tentado em tudo e não pecou. Ele sofreu tudo aquilo, ele não poderia cair. O Salmo 91 fala de Cristo. É uma composição linda, é um poema lindo, para outra pessoa, para um rei, e é o rei messiânico, Jesus Cristo. O Salmo 91 pode ser cantado para ele, pode ser mencionado e recitado para ele, porque o diabo usou para ele. Parece que o diabo entendeu melhor que muitos crentes. Ele usou em um contexto errado, de tentação, mas ele entendeu: tu és o Filho de Deus, então é para você essa mensagem.
os anjos vão te impedir. Você não tropeça em pedra alguma. É para você, pula. Eu não pulo. Porque está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. É o salmo do nosso Senhor. Que a gente cante mais coisas para o Senhor. Eu sei que às vezes a gente fica assim, poxa, mas poderia ser para mim. Nós vimos para a igreja em primeiro lugar para louvar somente a Ele. O culto é para Ele. Tem louvor que não vai falar da tua depressão, tem louvor que não vai falar da tua ansiedade, tem pregação que não vai falar do que você passou essa semana. Mas se vai glorificar o Senhor Jesus Cristo em tudo, você tem que dizer amém. É para Ele, o culto todo foi para Ele, o sermão é dele, o louvor é dele, é para Ele, amém. E aí eu quero lembrar o que a gente acabou de ler. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleça nele. Não é em você, é dele. Que tudo seja para ele, assim como eu creio. O Salmo 91, às vezes cabe em mim. Às vezes eu digo, Senhor, que os seus anjos me segurem. É um terno maior do que eu me aproprio. Mas o terno não é meu, o terno é dele. Mas às vezes eu me aproprio. Se eu vi 1.000 caiu no meu lado, 10.000 à minha direita, eu falei, bendito Senhor. Esse terno veio em mim, né? Mas eu sei que não é meu. Eu sei que um dia pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e cair em mim também. Hoje eu vesti o terno, mas ele não é meu. É de alguém muito maior do que eu. É do Senhor Jesus Cristo. E eu termino dizendo, o Salmo 91. Um salmo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Curve sua cabeça.